Vamos conferir o que eles estão conversando? Um deles diz que o solo realmente é muito importante, que ele pode ser utilizado pelo ser humano para realizar várias atividades. Legal! Atividades essas que a gente acabou discutindo na aula passada, né? A agricultura, que envolve determinadas técnicas que a gente estudou, a pecuária também, né? São algumas atividades que o homem realiza, né, no solo. Só que o outro falou que realmente o solo é utilizado, mas infelizmente algumas dessas atividades pode o que, gente? Causar prejuízo. E é sobre esse assunto que vamos estudar agora, né? São essas ações que prejudicam a qualidade do solo. Vamos conferir no próximo slide. Vejamos aqui um exemplo de degradação do solo, que é a erosão. Esse processo, gente, ele ocorre naturalmente, mas ele pode ser intensificado se o solo for utilizado de modo inadequado. Nesse processo, as partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela água da chuva e pelo vento. Veja aí na imagem, o solo está todo cheio de rachaduras, buracos, né? Então essa é uma característica comum desses solos que sofrem a erosão, principalmente por ação da água das chuvas, tá? Que acaba ocasionando essa formação desses grandes buracos aí no solo, tá? Eu tenho uma perguntinha para vocês. Preste atenção. Vocês acham que a cobertura vegetal pode proteger o solo contra a erosão? E aí? Vamos responder essa questão aqui observando esse esquema aqui. Ao se fixar no solo, as raízes das plantas ajudam a manter as partículas do solo unidas, dificultando o carregamento delas pela água e pelo vento, certo? A cobertura vegetal evita o impacto direto das gotas de água da chuva e da ação do vento sobre o solo, reduzindo a erosão. Então, essa cobertura vai manter o quê? Essas partículas unidas graças às raízes, fazendo com que essas partículas elas não fiquem de um lado para outro, né? Então, além disso, a presença da vegetação mantém o solo adequado ao cultivo de plantas. Isso porque na erosão, junto com as partículas do solo, os nutrientes também são carregados, tornando o solo o que, gente? Pouco fértil, né? Inadequado para cultivar as plantas. Então vejam aí o quanto essa cobertura ela é importante para evitar o que? Esse tipo de degradação. Vejamos aqui outro exemplo de degradação, que são as queimadas. E para praticar a agricultura e a pecuária, muitas vezes o ser humano retira a vegetação de uma determinada área. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de desmatamento e das queimadas, certo? As queimadas, gente, elas não vão só apenas remover as plantas que estão presentes naquele solo, mas animais e os nutrientes também são eliminados. E quando há perda desses nutrientes, a gente sabe que o solo ele se torna inadequado para o cultivo de plantas. Além disso, destrói também habitats de muitos seres vivos, provoca a morte deles, a poluição do ar também, porque há uma liberação de gases poluentes na atmosfera. Ano passado, a Amazônia ela vinha sofrendo esse tipo de degradação, né? As queimadas. Então, a gente pôde acompanhar nas notícias, nos jornais, né, muitos animais morrendo, perdendo seu habitat por conta dessa ação. Bom, galerinha, não apenas a atividade realizada diretamente no solo pode degradá-lo, como as que eu mencionei para vocês, que são as queimadas e a erosão. A contaminação do solo também pode degradar. De que forma? Por conta dos resíduos sólidos, quando eles são descartados de forma inadequada, e aí formam os lixões, tá bom? A matéria orgânica presente nesses resíduos é degradada por seres microscópicos, resultando na formação de um líquido escuro e geralmente poluente, chamado chorume. Quando esse líquido, tá bom, ele é infiltrado no solo, ele vai chegar até as fontes de água subterrânea e aí vai tornar essa água o quê? Poluída, causando doenças para as pessoas que consumir. Outra também forma de contaminação é a questão dos resíduos industriais também, quando eles são, né, descartados inadequadamente. Ele também contamina o solo e a questão do saneamento básico, tá bom?
quando esse esgoto fica a céu aberto, ele também vai trazer danos ao solo. Outro procedimento que causa degradação ao solo é o uso de agrotóxicos, né, que são substâncias químicas que são utilizadas em plantações para eliminar insetos, tá? Outros seres que causam prejuízo às plantações. No entanto, gente, a utilização de forma incorreta deste produto, ou então de modo excessivo, pode causar prejuízo aos seres vivos, tá bom? Contaminar o solo e também a água e o ar. Então, os agrotóxicos, eles podem acumular no solo e causar a morte de seres vivos que nele vivem. Além disso, tá, essas substâncias são prejudiciais à saúde dos seres humanos. Quando esses alimentos eles apresentam quantidade dessa substância, elas podem trazer prejuízos à nossa saúde. Não somente trazer danos ao solo, mas também a nós seres humanos e os seres que vivem no solo. Peço a vocês que façam a leitura, tá bom, das páginas 226 a 229, que aborda todo o conteúdo dessa nossa videoaula. Em seguida, vocês vão realizar a atividade da página 230, 233 e 234. E a gente finaliza o nosso primeiro módulo. E nas próximas aulas iremos dar início aos conteúdos do nosso segundo módulo. Tchau, galerinha!